Mais um episódio da série do livro A Arqueologia do Saber, obra-prima de Michel Foucault. Nós estamos na parte 4, a descrição arqueológica, e hoje o capítulo 3º, as contradições. Vamos falar um pouco, então, chegando já próximo ao término desta série, a Arqueologia do Saber, de Michel Foucault. Estamos na Arqueologia do Saber, de Michel Foucault, na parte 4, a descrição arqueológica, o capítulo 3º, as contradições. Todos os capítulos da Arqueologia do Saber são capítulos curtos, geralmente, um ou outro é um capítulo um pouco maior, mas é uma obra muito densa. Foucault era um erudito, como eu sempre gosto de falar, e nesse capítulo 3º eu senti um pouco de dificuldade em observar como se dão essas contradições. Então, eu vou tentar passar aquilo que eu compreendi, né? Estamos fazendo uma leitura aí, espero que vocês estejam lendo integralmente o texto, que não contem apenas com as minhas singelas descrições, singelas aulas ou comentários que eu trago aqui, e que aquilo que vocês não estiverem de acordo com o que eu falei, ou que puderem acrescentar, vocês acrescentem também nos comentários. Então, basicamente, o título As Contradições é para dizer que no discurso, nas práticas discursivas, existem contradições. Não é tudo linear, não é tudo bonitinho, tudo pautadinho, tudo certinho. Vai haver contradições, e que descrever essas contradições é uma tarefa da análise arqueológica. Então, ele começa o capítulo da seguinte maneira: a história das ideias, normalmente, dá um crédito de coerência ao discurso que ela analisa. Será que lhe ocorre constatar uma irregularidade no uso das palavras, diversas proposições incompatíveis, um jogo de significações que não se ajustam umas às outras, conceitos que juntos não podem ser sistematizados? Ela se encarrega de encontrar, em um nível mais ou menos profundo, um princípio de coesão que organiza o discurso e lhe restitui uma unidade oculta. Essa lei de coerência é uma regra heurística, uma obrigação de procedimento, quase uma coação moral da pesquisa. Não multiplicar inutilmente as contradições, não se deixar prender às pequenas diferenças, não atribuir peso demasiado às formações, aos arrependimentos, aos retornos ao passado, às polêmicas. E aí ele até continua aqui, mas eu vou parar por aqui. É importante lembrar, então, que Foucault está partindo da história das ideias, da história das mentalidades, e que lá no primeiro episódio dessa terceira parte, né, nós falamos da diferença da arqueologia do saber com a história das ideias. E é importante a gente observar, então, que o objeto aqui é o discurso. E aí Foucault começa a observar os homens falando, né? As práticas também que se marcam na linguagem. E com isso, e na história das ideias, havia uma tendência muito forte a deixar essas contradições de lado, fazer a análise daquilo que se repete, daquilo que é regular. Por isso que tem até um capítulo também, o original e o regular. Mas na análise discursiva, que vai ser a análise arqueológica que ele está tratando aqui, não podemos deixar de lado essas contradições, porque elas significam muito para o sujeito, né, do discurso e para as práticas discursivas. Então ele diz assim: mas admitir que se eles falam e dialogam é muito mais para superar essas contradições e encontrar o ponto a partir do qual poderão ser dominadas, né? O fato dos homens falarem, dos homens dialogarem, emitirem os seus discursos proliferarem deliberadamente. E aí ele coloca que vai ter meios muito numerosos, né, de dar conta dessas contradições.
como um campo de não contradição lógica e uma sistematicidade. E aí ele coloca assim, né, que podem surgir, né, postulados, esquemas operatórios, regras linguísticas, um conjunto de afirmações e de crenças fundamentais, tipos de imagens ou toda uma lógica da alucinação. Isso aqui tudo ele está falando, né, desse funcionamento discursivo, desses objetos, que são lá as categorias que nós vimos na primeira parte, os objetos, as escolhas temáticas, né, as teorias, tudo isso vão aí surgindo na produção discursiva e vão se relacionando não de uma forma coerente e linear, mas de uma forma contraditória. E aí ele diz que essas contradições podem se dar-se no nível individual ou no nível coletivo. E assim define as contradições. A contradição é a ilusão de uma unidade que se oculta ou que é ocultada. Só tem seu lugar na defasagem existente entre a consciência e o inconsciente, o pensamento e o texto, a idealidade e o corpo contingente da expressão. De qualquer forma, a análise deve suprimir sempre que possa a contradição. Então aqui ele está questionando essa unidade, né, esse sujeito único, dono do seu dizer, e aí ele vai muito, né, aproximar do Péchet quando o Péchet traz o inconsciente. Então aqui algo escapa ao sujeito, algo ele não tem esse controle de tudo que fala, de todos os sentidos atribuídos, esses sentidos vão escapar numa certa medida. E nesse escape é onde se dão as contradições que o analista do discurso deve analisar. Continua, a contradição funciona, então, ao longo dos discursos como o princípio de sua historicidade. Então, é a contradição que faz a historicidade. Peguemos, por exemplo, um exemplo simples, né, que até Foucault vai analisar na história da loucura na Idade Clássica. A questão dos transtornos mentais. Essa questão dos transtornos mentais, ela vem se repetindo na história, mas ela vem se transformando. Hoje nós temos uma gama muito maior de transtornos já identificados, de objetos que são falados, que antes não era falado, né? Uma desestigmatização das doenças mentais. Então, isso é a historicidade que essas contradições marcam ao longo do discurso. E aí ele diz que existem contradições de dois níveis, dos níveis das aparências e dos níveis dos fundamentos. E dá uma dica sobre a análise do discurso, dizendo que analisar o discurso é fazer com que desapareçam e reapareçam as contradições. É mostrar o jogo que nele elas desempenham. É manifestar como ele pode exprimi-las, dar-lhes corpo ou emprestar-lhes uma fugidia aparência. Né? Então, é esse jogo. Ora a contradição aparece, ora ela desaparece. E a análise discursiva arqueológica vai mostrar, né, o porquê disso, como isso se dá, na verdade, né? Como que elas desaparecem, aparecem, reaparecem. E aí, sobre a análise arqueológica, ele diz assim: para a análise arqueológica, as contradições não são nem aparências a transpor, nem princípios secretos que seria preciso destacar. São objetos a ser descritos por si mesmos, sem que se procure saber de que ponto de vista se podem dissipar ou em que nível se radicalizam e se transformam de efeitos em causas. E depois ele diz na página 172 que a arqueologia descreve os diferentes espaços de dissensão, os diferentes espaços de dissensão, ou seja, de disputa, de contradição. E aí ele situa as contradições em dois níveis: as contradições extrínsecas e as contradições intrínsecas. Ora ele chama de contradição, ora ele chama de oposição, é a mesma coisa. As contradições extrínsecas são aquelas de formações discursivas diferentes. E as contradições intrínsecas são aquelas que se dão na mesma formação discursiva. Porque não é porque o discurso está seguindo ali uma mesma formação discursiva que ele não tem contradições entre si. Até porque uma formação discursiva pode derivar outras formações discursivas. Então, as extrínsecas, né, pra gente dar, ele vai usar o exemplo aqui na sua obra,
a partir daquilo que ele faz, talvez no nascimento da clínica também, e ele vai usar o exemplo de Linneu, né, que é aquele botânico que faz a taxonomia, né, a tabela da classificação dos seres vivos. Então, ele diz que o fixismo de Linneu e o evolucionismo de Darwin, eles são aí campos extrínsecos. Agora, dentro do próprio fixismo do Linneu, há aí ora ele vai analisar o método, ora ele vai analisar a sistematicidade, a sistemática. Então, aí, dentro do próprio discurso, ele tem uma diferença. Para tornar um pouco mais próximo aos campos que eu estou mais aí afeito, né? Seria, por exemplo, no discurso religioso, nós temos o cristianismo e o judaísmo. Essas são oposições extrínsecas, todos os dois discursos vão ter contradições. Agora, dentro do cristianismo, nós temos uma ala mais progressista, mais esquerdista, uma ala mais direitista, uma ala mais conservadora. Nós temos algumas pautas mais libertárias na teologia da libertação, por exemplo, e outras pautas mais heterodoxas, por exemplo. Então, ali são as contradições dentro da mesma formação discursiva que é a do cristianismo. E aí, ele coloca que essas oposições intrínsecas são as realmente relevantes para a análise arqueológica. E elas se dão de várias formas, né? Apresentando uma inadequação dos objetos, uma divergência das modalidades enunciativas, uma incompatibilidade dos conceitos, uma exclusão das opções teóricas. São todos aqueles critérios, as unidades do discurso que nós vimos na parte 1, que vão, então, aí tomar como contradição ali no jogo do discurso. Né? Nós temos aí, por exemplo, modalidades enunciativas diferentes, formas diferentes de enunciar. Por exemplo, dentro do cristianismo, a própria comunhão, o próprio sacramento da comunhão, digamos assim. Né? E aí nós temos que essas transformações, essas oposições, elas vão gerar transformações no discurso, que podem levar, né? Aí ele diz, algumas asseguram um desenvolvimento adicional do campo enunciativo, outras induzem uma reorganização do campo discursivo, por isso que os discursos estão sempre mudando, e outras trazem oposições, né? Outras oposições têm um papel crítico, um papel mesmo de criticar, de estabelecer separações, digamos assim. Então, mas sempre o elemento básico na arqueologia do saber é a formação discursiva. E aí ele diz que ela não é um espaço, né, não é o texto ideal, a formação discursiva não é aquela perfeição em si, mas ela traz aí as contradições, e aí ele termina o capítulo assim. É antes um espaço de dissensões múltiplas, um conjunto de oposições diferentes, cujos níveis e papéis devem ser descritos. A análise arqueológica revela o primado de uma contradição, que tem seu modelo na afirmação e na negação simultânea de uma única e mesma proposição, mas não para nivelar todas as oposições em formas gerais de pensamento e pacificá-las à força por meio de um a priori coator. Trata-se, ao contrário, de demarcar em uma prática discursiva determinada o ponto em que elas se constituem, definir a forma que assumem, as relações que estabelecem entre si e o domínio que comandam. Em suma, trata-se de manter o discurso em suas asperezas múltiplas e de suprimir, em consequência disso, o tema de uma contradição uniformemente perdida e reencontrada, resolvida e sempre renascente no elemento indiferenciado do logos. Que o logos é o próprio discurso na Grécia antiga, né? O ethos, o logos e o pathos. Então, aí nós teremos aí essa observação de que tratar o discurso na aspereza, né? É uma forma muito poética de dizer, né? Que os discursos travam embates, os discursos travam lutas, apresentam contradições que a descrição arqueológica tenta mostrar e tenta aprofundar.